Eleições 2018. Domingo é o último dia para os partidos políticos realizarem as convenções e definirem os candidatos que irão disputar o pleito deste ano. E é para falar sobre este assunto que está aqui no Jornal do Meio-Dia o coordenador de registros e informações processuais do Tribunal Regional Eleitoral, Jaques de Barros Lopes. Boa tarde, coordenador. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui para falar sobre esse importante assunto. No domingo termina o prazo aí das convenções partidárias. Exato. E aí os partidos e as coligações, qual o tempo que eles têm para entregar as atas das convenções? O período de realização de convenções partidárias, ele iniciou-se no dia 20 de julho e termina, como você disse, no dia 5 de agosto, próximo domingo. Os partidos têm, a partir da realização da convenção, eles têm dois prazos. O primeiro prazo é um prazo para entrega da ata da convenção no tribunal. Essa ata deve ser entregue de duas formas, uma por meio de um sistema específico e a outra protocolada, a cópia do livro, diretamente no tribunal, no prazo de 24 horas. E depois, no dia 15... Esse sistema específico é o sistema de candidaturas. É a entrega pessoal. Eletrônica. Eletrônica. Eletrônica, e exatamente. qual é a outra forma A de outra entrega? forma é uma entrega da cópia do livro digitalizada diretamente no tribunal. O tribunal, desde 2014, vem se resguardando quanto a eventuais fraudes, solicitando a cópia do próprio livro de ata para fins de conferência. Até porque teve problemas recentes aí que Isso, resultou numa cassação aí de um senador. Isso, a gente teve para alguns se problemas... precaver em relação a isso. Exatamente, para evitar futuras impugnações ou para evitar esse tipo de ocorrência. Então, nós estamos solicitando desde 2014 também a cópia do livro original da ata. E esse prazo aí para a entrega das atas, ele é um prazo de 48 horas? De 24 horas. De 24 horas. Exatamente. Quer dizer, até na segunda-feira, até às 6 da tarde. Esse é o horário. Até às 19 horas, que é o período de expediente do tribunal, eles devem fazer esse protocolo no tribunal. O segundo prazo é o prazo final para registrar as candidaturas que os partidos e coligações escolheram. Então, esse prazo termina no dia 15 de agosto. É o último dia para que se registre coletivamente as candidaturas daqueles que foram escolhidos nas convenções. Agora, essas atas aí que os partidos têm 24 horas para entregar no Tribunal Regional Eleitoral. Nessas atas constam lá o que o partido definiu em termos de candidaturas. Se o partido quiser mudar a relação de candidatos, por exemplo, ele pode fazer isso. Pode. Há algumas regras em relação a essas mudanças. O partido ele tem, em regra, até 20 dias antes da eleição para fazer qualquer substituição de candidatos, independente do motivo, desde que ele obedeça à cota de candidaturas femininas e à quantidade máxima de candidaturas permitidas para aquele partido ou coligação. Então, ele tem até 20 dias antes das eleições para fazer essa substituição. As candidaturas aí femininas, seja tanto o partido ou a coligação, é 30%. 30%, na verdade, para um dos sexos. Então, pode ser 30% de candidaturas femininas e 70% masculinas, ou 30% de candidaturas masculinas e 70% de femininas. É claro que a gente tem, obviamente, historicamente, um maior número de candidaturas masculinas, mas esse percentual de 30% é reservado para um dos sexos. Agora, coordenador, quem é que o Tribunal Regional Eleitoral não pode registrar como candidato? Na verdade, alguns requisitos devem estar presentes no registro de candidaturas. A gente fala de dois específicos. O primeiro são as condições de elegibilidade, eles devem estar presentes e são aquelas que definidas ou na lei ou na Constituição, basicamente, entre elas, filiação partidária, domicílio eleitoral, idade mínima, nacionalidade, são condições de elegibilidade, devem estar presentes, são condições positivas. E tem aquelas negativas, que não devem estar presentes, que são as inelegibilidades previstas na Lei Complementar 64/90. Ficha suja, de jeito nenhum. Os fichas sujas, como popularmente se diz, são aqueles que possuem algum tipo de inelegibilidade, se encaixam em alguma das condições de inelegibilidade previstas na Lei Complementar 64/90. Teve um questionamento essa semana aí sobre uma lista suja, né? Esse foi o nome dado do Tribunal de Contas do Estado, que foi encaminhada ao TRE. Isso. Essas pessoas aí que fazem parte
dessa lista, elas, se pretenderem se candidatar, terão dificuldades. É importante esclarecer que nenhuma candidatura ela é de plano indeferida. Todos os requisitos serão analisados nesse processo, com direito à ampla defesa e tudo mais. O Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas da União, esses dois órgãos encaminharam à Justiça Eleitoral as listas daqueles gestores que tiveram algum tipo de irregularidade apontada por esses tribunais. Então, essas duas listas já estão disponíveis no site do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, no www.tre-mt.jus.br, na aba Eleições, estão essas duas listas. E essas listas, eventualmente, algum candidato que tenha requerido sua candidatura terá o confronto para ver se ele consta ou não dessa lista e o tribunal fazer análise sobre sua candidatura. Nós temos dois casos polêmicos aí, um aqui em Mato Grosso e outro no Brasil, que um refere-se ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso e julgado por segunda instância, se transformou em ficha suja e não poderia ser candidato. Aqui em Mato Grosso, nós temos um outro caso, de um deputado estadual que está preso, o deputado Mauro Save, não foi julgado ainda, mas a previsão dele já foi mantida em várias instâncias da Justiça, inclusive numa decisão do Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Estando preso, ele pode ser candidato, coordenador? É um tema muito importante para esclarecer a população. A prisão, o cárcere por si só, ele não impede ninguém de ser candidato. Então, aquele que está preso, principalmente provisoriamente, ele pode sim registrar sua candidatura, desde que tenha sido escolhido em convenção. Ele pode apresentar o seu pedido de candidatura e pode ser candidato, fazer a sua campanha, fazer propaganda, arrecadar recursos. Eventualmente, ele pode também ser eleito. Então, a prisão provisória por si só não impede ninguém de ser candidato. E também ele pode, eventualmente, se tiver uma condenação em segunda instância, caracterizadora da inelegibilidade, o partido tem até 20 dias antes da eleição para fazer a substituição. Aqueles que se encaixam em alguma hipótese de inelegibilidade com condenações em segunda instância, eles também podem ser candidatos. Porém, a sua candidatura ela ocorre até o momento em que se julga o seu pedido de registro. Então, é no pedido de registro que se analisa as condições, as causas de inelegibilidade. Não é anteriormente. Então, ele vai poder fazer campanha, porém, se tiver o registro indeferido, o que possivelmente pode ocorrer, ele não será diplomado. Como o senhor disse aí, ele pode ser candidato até o momento que se julgue o registro da candidatura e numa condição que pode ocorrer, como o senhor colocou, desse registro ser indeferido. Mas enquanto ele permanece como candidato, a dúvida que se coloca é a seguinte, tanto minha como de quem nos assiste. Como é que um candidato que está preso pode fazer campanha? As condições para ele poder fazer a campanha dele. Essa é a questão. Ele já sai atrás em muitas oportunidades. É óbvio que o cárcere vai limitá-lo. Né? Ele vai estar preso, ele não vai poder, por exemplo, participar de debates, a não ser que haja uma autorização específica judicial. Então, em tese, ele está limitado, dentro das suas limitações decorrentes da prisão, mas ele pode, por exemplo, dar uma entrevista, se o juiz autorizar, ele pode confeccionar material de campanha, mas tudo que ele tiver que fazer, todos os atos que ele tiver que realizar fora do cárcere, vai depender, obviamente, de decisão judicial do juiz de execução penal. E para a gente encerrar, o prazo para que os partidos e os candidatos registrem as candidaturas é o dia 15 de agosto. É o dia 15 de agosto. E em razão disso, em razão desse prazo, que já está se aproximando, o tribunal conclama todos aqueles que desejam ser candidatos, que são pré-candidatos, a organizarem toda a sua documentação, a consultarem o site do tribunal para verificar quais são os requisitos e visualizarem a sua situação jurídica previamente, de forma que, quando o partido registrar a sua candidatura, nós tenhamos o mínimo de diligências possíveis a serem feitas. É importante esclarecer que o prazo final é dia 15, mas aqueles candidatos que se antecipam e têm o seu pedido de registro efetuado, eles já têm o CNPJ
para poder abrir a sua conta bancária e arrecadar recursos, ainda que isso signifique que ele só possa realizar a sua campanha, fazer propaganda a partir do dia 16. Para os partidos, candidatos e coligações, o prazo para registrar termina dia 15. Agora, dia 15. E para o Tribunal Regional Eleitoral responder sobre isso, tem prazo? Temos prazo também. Qual que é o prazo final disso? Nós temos até o dia 17 de setembro, portanto a gente tem mais ou menos 33 dias para que todos esses registros sejam julgados. É um período em que o tribunal trabalha bastante. Nós temos o maior volume de processos nesse período em razão dos registros de candidatura, que esses processos eles são cumulados também com os demais processos da Justiça Eleitoral. E nós temos esse prazo para julgar. Até o dia 17 de setembro, nós temos que julgar todos os pedidos de registro de candidaturas. Então, a gente fará todo o esforço possível para cumprir esse prazo. Coordenador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. É a Justiça Eleitoral que agradece. Estamos sempre prontos a esclarecer todas as dúvidas da população. Obrigado.